sinal positivo, só fechar aqui essa janela. O sinal positivo são medidas, a gente vai simplificar aqui. Vão acompanhando, viu? E entendendo também, certo? Não basta só... Ó, o sinal positivo são medidas acima do zero. Acima de 0 graus Celsius. Então, aqui a gente vai fazer na lógica, gente. Ele pergunta qual é a diferença entre a medida de temperatura com sinal positivo da do sinal negativo. Então, você vai colocar o sinal positivo, pode botar o símbolo, viu? Sem ser a palavra. O sinal positivo são medidas acima de 0. E o contrário, e o sinal... Veja bem, essa é a quarta questão. E o sinal negativo, olha o símbolo negativo aqui, são medidas... O que é que você acha? Se o sinal positivo são medidas acima de 0 e o negativo são medidas o quê? Professora. Não, o negativo, se o positivo é medidas acima de 0, o negativo vai ser abaixo de 0. Tá certo? Tá bom, Rica? Então, o sinal negativo são medidas abaixo de 0 graus Celsius. Ó, a gente viu que, ó, essa bolinha aqui indica temperatura, certo? Para você ver como a matemática é importante, porque você está sempre utilizando ela e fazendo contexto com outras disciplinas, né? Essa questão de temperatura você vê em ciências, certo? Então, a quarta questão é a questão teórica, mas com entendimento matemático. Medidas de temperatura com sinal positivo, que aqui indica medidas acima de 0 graus Celsius. E com sinal Professora, a senhora copiou aí. E o sinal, aí menos, aí é qual o resto? Que eu vi com um pedaço o sinal negativo, que tem um menos aqui, tá certo? Quando eu estou apontando com lápis. Aí você vai botar, são medidas semelhantes com o que escreveu em cima. São medidas... Oi, peraí, viu? Não estou escutando bem você. Depois de medir. Depois de medidas. A segunda palavra medidas aí tem assim, abaixo de 0 graus Celsius. Abaixo de, aí tem um 0 aqui, ó. Aí tem um C maiúsculo. Abaixo de 0. 0C. Deu para ver agora? Vou afastar um pouquinho aqui para vocês verem, para não ficar na frente. E depois dessa a gente vai à quinta questão, aí o restante é um pouco teórico, mas com exemplos, aí eu vou fazer espelhar o livro. Mas por enquanto eu vou esperar vocês copiarem a quarta questão. Eu já terminei, professor. Terminaram? Tem alguém copiando ainda? Eu. Tá certo. João Vitor já copiou? Já? Isso. Qualquer coisa pergunte, viu? Se não entenderem. Olha. Quem foi que chegou? Gustavo e Samuel. Deixa eu anotar aqui. Gustavo. Samuel. Como for antes de terminar, eu faço a chamadazinha para ver quem está na aula, certo? Pronto, gente. Então, para quem chegou agora, a gente está continuando a atividade de classe da aula anterior. Não deu tempo, né? A gente conclui. Página 15, terceira questão. Qual o sexto mês do ano? Eu coloquei junho, certo? Que é o de fato, né?
Quarta questão, ele pergunta qual a diferença entre as temperaturas com sinal positivo e as temperaturas com sinal negativo. As com sinal positivo são medidas acima de zero. E as com sinal negativo são medidas abaixo de 0 graus Celsius. Aí a gente vai fazer a quinta questão. Certo? Essa daí tem muita coisa, né? Tem uns que só 3. Vamos lá para a quinta questão? Aí, eu estava perguntando uma palavra, Estou fazendo com a letra bem grande para vocês verem. Deixa eu ver aqui, tem uma. Essa aqui foi outra coisa. Dá uma passada. Na quinta questão, ele se refere a um exemplo. Na quinta questão. A quinta questão, ele se refere ao exemplo do jornal da página 14 do livro. Quando ele falou assim, ó, na seção de esporte, ele disse que na fase de grupos da Copa do Nordeste, de futebol de 2017, eu estou na página 14, viu, gente? Só relembrando o exemplozinho aqui do jornal, para vocês poderem entender a pergunta da questão. A Associação Esportiva de Altos, que fica no Piauí, marcou 7 gols e sofreu 9. Eu até expliquei essa questão de marcar gols. Em matemática, a gente coloca como positivo os valores, tá certo? E se o time sofreu gols, você coloca valores negativos. Aí depois a gente vai entender o que é isso. Valores positivos e negativos. Primeiro, a gente está fazendo essas aplicações para depois entender que tipo de número é esse que está chegando para vocês agora no sétimo, que são números negativos, porque no sexto a gente só viu números positivos, né, que foram os números naturais. Aí a novidade para esse ano são números negativos, além dos positivos, certo? Por isso que a gente está fazendo falando desses exemplos. Sim, aí continuando aqui, ó, na página 14, ele disse que obteve um saldo de gols igual a -2. Então, vamos lá para a questão 5. É sobre isso aqui que eu falei agora, sobre essa seção do esporte do jornal, que se encontra na página 14. Aí, na questão 5 agora, da página 15, ele perguntou como foi obtido o saldo de gols do time de Altos. Esse time de futebol que se chama Altos. Então, ele disse assim, ó, como foi obtido? Você bota assim, ó, através da subtração. Veja bem, ó, através da subtração. Aí agora a gente vai fazer a subtração. Ele sofreu quantos gols aqui? 9. E marcou 7. Como é então, professora? Oi? A gente está na questão 5, certo? Questão 5, página 15, tá? Aí, como foi que foi obtido esse saldo de gols? Aí, olha bem, viu? Ele marcou 7 gols. Aí, o que eu falei? Marcar gols é sinal positivo, tá certo? Aí você bota mais 7. E ele sofreu -9. Ó. Deixa eu só ajeitar aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem esse 9. Foi no cantinho, acho que dá, né? Conseguindo ver aqui, ó. Ele sofreu 9 gols, então fica -9 mais 7, certo? Essa parte aqui que é importante, ó. Então, como é que ele chegou nesse saldo de gols? Através de uma subtração, ou da subtração. Se eu tenho 9 gols e tiro 7, quantos gols vai ficar o saldo deles?
Bem simples, gente. Se eu tenho um 9 e retiro 7, quantos Tem que vai ficar? escrever isso no caderno. Tem, que faz parte da atividade de classe, certo? A quinta questão, atividade de classe, é uma explicação para Entendi, você certo. poder fazer, certo? Certo. Oi, Isaac. Aqui a palavra é através, ó, através da subtração. Marcou 7 gols, sofreu 9. E aí, gente, vamos lá me dizer quantos gols fica? 9 tirando 7. -2. Muito bem. Excelente. Deixa eu colocar aqui no finalzinho, acho que dá para ver, né? -2. Esse 2 ficou tão grandão. Deixa eu ajeitar aqui. Olha, ele já disse isso na sessão do jornal, né? Que o saldo de gols foi -2. Ou seja, eles sofreram mais gols do que do que fizeram, né? Do que levar gols. Eles sofreram mais gols do que fizeram gol, que marcaram, né? Então, por isso que ficou negativo o saldo. Né? Entenderam? Onde é que a matemática. Onde é que a matemática aparece aí na questão dos gols de futebol? Certo? Marcou ou fez gol, sinal positivo. Sofreu gol, sinal negativo. Mas quando ele subtraiu, 9 tirando 7 deu 2, sendo que ficou 2 negativo, porque o valor maior foi o número negativo. Certo? Ou seja, ele sofreu mais gols do que fez. Então, como foi obtido isso? Através de uma subtração. Ok? Deu para entender essa questão 5? Agora a gente vai para. Certo, muito bem. Agora iremos para a página 16, tá bom, gente? Na página 16, pegue a copinha na minha fala, viu? A gente vai para a página 16 agora. Agora não é atividade não, viu? A página 16 é explicação. Uma explicaçãozinha teórica e de exemplos. Mas que é bem simples. Certo? Pronto, então eu vou compartilhar a tela aqui do livro, tá bom? Quando tiver calma, eu vou para o quadro. Tá bom. Certo? Certo. Deixa eu só compartilhar a telazinha aqui. Tem alguém copiando ainda? A quinta questão. Não esqueça de postar as atividades de classe e de casa. No caso de vocês do sétimo, até agora não teve, né, de casa. Mas vai ter hoje, tá certo? A partir de hoje já tem. Professora, eu já copiei tudo isso aí, tá bom? Tá bom, muito bem, viu, Emily? Certo? Pronto, então eu vou fazer aqui. Vou carregar o livro e vou compartilhar a tela do livro para a gente ir para a página 16, tá bom assim? Página 16 a gente vai ver o. A questão 6, né, professora? Oi? A gente vai para a questão 6, né? Não, é página 16. Certo, Isaac? A gente vai para a página 16. A atividade já concluímos. Certo? Tá aí no Tá. trabalho. A gente vai para a página 16 e vai para um novo tópico que ele fala da questão do número positivo e negativo. Aí eu vou compartilhar agora a tela do livro, tá certo? Aguarda um minutinho aí que eu vou compartilhar. Tá bom. Tá, obrigada. Nada. Um instantinho, viu, gente?
carregando, viu? Só um momentinho, certo? Certo. Deixa eu olhar só aqui, onde é que está o livro? Aqui, deixa eu procurar para ele o número no sétimo, né? Pronto, eu vou compartilhar o livro aqui, aí vocês vão acompanhando, tá certo? Pela tela ou pelo livro de vocês, quem tiver diretamente na tela, tá bom? Vou fazer explicações aqui. Só achar a página aqui, página 16. Pronto, essa daqui. Pronto, gente. Estamos na página 16, o primeiro tópico, tá certo? O primeiro tópico fala sobre a ideia de número positivo e de número negativo. Certo? A gente vai ter, apesar da gente ter visto ainda agora sobre a questão do saldo de gols, né? Que para fazer a subtração ele pegou o número positivo e do negativo, mas a gente vai ver outras situações, certo? Do nosso cotidiano. Também que esse livro ele bota bastante aplicações, viu? Onde a gente vai utilizar números positivos, negativos e o zero, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui na telazinha do livro, página 16 do livro, tá certo? Atentem bem para entenderem. É simples essa parte. Ele diz aqui, ó, a temperatura, como eu já tinha falado, né? Mas eu vou reforçar aqui, a unidade padrão de medida de temperatura utilizada no Brasil é o grau Celsius, certo? Então, toda vez que você vê esse C maiúsculo, com essa bolinha, é a medida de temperatura. E, por sinal, gente, a gente está usando bastante essa questão de temperatura, né? Com esse negócio agora, infelizmente, da pandemia, o que é que vemos, né? Nos supermercados e em alguns locais que a gente entra, eles estão lá com o aparelho de medir temperatura, né? É claro que não é o termômetro, porque o termômetro é uma coisa mais individual, pessoal, né? Aí eles utilizam lá aquele instrumento para medir a temperatura. Então, lá, para vocês verem, né? Esses valores são tudo valores relacionados com a matemática. E a temperatura é dada em graus Celsius. Celsius é o nome do cientista, certo? Do físico que descobriu essa medida de temperatura. É por isso que colocaram em homenagem a ele. Por exemplo, quando a gente for medir vamos pensar aqui. Se você for medir medida de capacidade, por exemplo, 1 litro de água. Então, a medida de capacidade é litro, ml. Então, no caso da medida de temperatura, é grau Celsius, certo? Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho de temperatura. Aí, aqui nesse primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, ó. Certo? Eu vou explicar os exemplos, né? Para a gente não estar lendo tudo, só quando for necessário. Ele diz que a medida de temperatura que ocorre da passagem da água do estado líquido para o sólido, né, se a gente tiver água no estado líquido e ela for para o estado sólido, no caso de você colocar, ó, isso tem a ver com ciências, viu, gente? É fantástica a matemática que você usa. Você pensa que não usa ela, né? Mas a gente usa ela, utiliza ela bastante. Então, ó,
essa questão de estado físico da matéria tem a ver com a parte lá de ciências. Se você tem a água no estado líquido, por exemplo, vai colocar uma bandeja de água no congelador, ela está no estado líquido, depois ela vai passar para o estado sólido, né? Vai ficar lá as pedrinhas de gelo. Então, ele diz aqui que nessas condições corresponde a 0 graus Celsius. Essa passagem do líquido para o sólido, certo? Corresponde a 0 graus Celsius. Já se fosse a questão de você colocar uma água para ferver e ela entrar em ebulição, então já seria o ponto máximo, seria 100 graus Celsius, certo? Então aqui, ó, vamos ver aqui nesse termômetro. Olha, esse termômetro aqui é um dos termômetros mais utilizados para a parte individual, certo? Eu tenho o meu termômetro aqui em casa, que é sempre bom a gente ter o nosso individual, né? Mas o meu não é desse não, já é um pouquinho mais avançado. Esse aqui é o termômetro de mercúrio. Esse que vocês estão vendo aqui na tela, no livro de vocês, certo? Da página 16. É um termômetro de mercúrio. Mercúrio é essa substância aqui, ó. Porque, ó, quando você quiser medir uma temperatura, aí ele vai marcar no valor aqui, ó. Então, aqui, esse termômetro, no caso que eu tenho é digital, né? Porque não tem essas numerações, não. Você coloca debaixo do seu braço, aí um tempozinho já sai o valor da temperatura em graus Celsius. É um pouco mais moderno do que isso, mas isso não quer dizer que seja ruim, né? Que não funciona. Então, observem bem, gente, aqui, ó. Nesse termômetro, eu falo um pouquinho desse termômetro, porque as questões que são relacionadas é tudo sobre termômetro, tá certo? E temperatura. Então, aqui, ó, você tem, aqui do lado esquerdo, tem um 0, ó, marcando um 0. Então, aqui a medida de temperatura, ele diz aqui que é a solidificação da água ao nível do mar. Então, ao nível do mar, a temperatura é 0 graus Celsius, certo? Abaixo do nível do mar, por isso que a gente sente frio, né? Aí já vai ser negativo esses valores, tá certo? Aqui, nesse termômetro, ele conta de 10 em 10. Então, de 0, ele já pulou para menos 10 para baixo. E subindo, ó, ele está contando de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui ficou até 110. Agora, vamos ver onde ele está marcando, gente. Olha só que interessante. Aqui do lado direito, ele está apontando essa setinha verde para a temperatura de 36 graus. Vejam bem, aqui do lado esquerdo ele está aumentando de 10 em 10, mas do lado direito ele tem um tracinho que ele fica na metade. Então, se tivesse um verde, a setinha verde no tracinho da metade seria 35 graus, né? Mas ele aumentou mais um pouquinho, então a medida de temperatura normal do corpo humano é 36 graus, ok? Aí já aqui ele dá outro exemplo, ó, a medida de temperatura de ebulição, aí eu falei ainda agora, né? Ebulição da água, mas aqui está o nível do mar. Aí ele coloca a setinha nesse tracinho aqui, e do lado esquerdo a gente tem um valor, 100. Mas 100 o quê? Graus Celsius, que é a nossa medida de temperatura. Certo? Aqui no Brasil. Porque em outros países eles utilizam outros tipos de medidas, tá certo? Que não convém a gente estudar agora. Só lá para o 9º ano vocês vão estudar. Então, o termômetro é um instrumento de medir temperatura. E a medida é em graus Celsius. E você verifica os valorzinhos, tudo onde está marcado aqui. Então, vamos ver outros exemplos, ó. Nesse segundo parágrafo aqui, ó, onde eu estou com a mãozinha apontando no livro. As medidas de temperaturas maiores que 0 graus são positivas, tá certo? Então, a gente vai entender assim.
para a gente estudar a questão dos números, a gente estuda os números naturais. A gente vai conhecer brevemente que existe um outro conjunto de números onde a gente utiliza números positivos e negativos. Então, quando a temperatura for maior que zero, são temperaturas positivas, certo? Então, exemplo, 3 graus Celsius. Ó, acompanha aqui os exemplos. Ó. 1,5 graus Celsius, 12 graus Celsius e 31 graus Celsius. Então, essa bolinha aqui, com C maiúsculo, é a abreviatura de graus Celsius, tá certo? Então, a gente pode dizer aqui que elas são quentes, são temperaturas mais quentes que zero, ok? Agora, vamos aqui para o terceiro parágrafo. Ele diz que as medidas de temperaturas que são menores que zero, elas... Oi? É aqui? Oi, sou eu. Sou eu. Sim, sou eu, Gustavo. Ah, tá. Pronto, voltando para os exemplos aqui, tá bom, gente? A gente estava aqui no terceiro parágrafo, aqui, na página 16. Então, aqui, nesse terceiro parágrafo, ele diz assim, quando as medidas de temperatura for menor do que zero, a gente diz que são temperaturas negativas, e a gente coloca o sinal de menos, tá certo? Por exemplo, menos 4 graus Celsius, menos 1, menos 0,5, menos 10,8, e assim entre outros exemplos. Qualquer temperatura menor que zero, como por exemplo aqui no termômetro, se estiver abaixo de zero, você vai colocar o sinal negativo. O sinal negativo, certo? Já diz que as temperaturas são mais frias. Ok? Então, vamos... Oi? Certo. Ok. Bom, então, vamos fazer algumas observações. Ó. Os números negativos aparecem sempre com sinal menos, ó, aqui, ó, certo? Então, quando o número for negativo, ele é obrigatório vir com sinal menos, tá certo? Os números positivos aparecem com sinal mais ou sem o sinal. O que isso significa, né? Essa observação aqui. Quando a gente vê números relacionados à temperatura, essa bolinha com um C que indica temperatura. 3. Tá certo. Faltou só uma frasezinha para eu concluir essa página. Pronto, tá certo. Viu, gente? Já estou concluindo aqui, ó. Então, toda vez que vier um sinal positivo, pode ser que venha sem um sinal positivo. Se vier sem um sinal, aí você considera ele positivo, tá certo? O sinal negativo é obrigatório. O que é que eu quero dizer com isso? Que o positivo não é obrigatório, é optativo. Né? Pode vir aqui como esses exemplos, ó, mais 3 ou apenas sem esse mais. Aí já significa que é temperatura positiva, temperatura, certo? E o número zero não é um número positivo nem negativo, tá certo? A gente não coloca o sinal no zero. Pronto, aí a atividade de casa vai ser página 12 e página 13. Não, desculpa, peraí, aqui a página é diferente do livro físico, certo? A página de casa vai ser página 16 e 17. Certo? Anotem aí, por favor. Página 16 e 17, atividade de casa relacionada com a temperatura, números positivos e negativos. Cuidado quando for fazer essa primeira questão, porque você observa aqui o termômetro na letra A, ele vai de 22 graus, aí depois pula para 24. Então, significa que esse tracinho aqui vale 1 grau, certo? 22, 23, 24. Então, ele vai querer saber o valor dessa temperatura de cada termômetro, tá bom, gente? Então, essa é a dica que eu dou. Fazer atividade de casa
nas páginas 16 e 17, para fixar essa aplicação dos números positivo e negativo, relacionado com medida de temperatura. Tá? É bem simplesinha a atividade. Deixa eu ver quantas questões tem. Vai até a questão 7, viu? Mas tudo relacionado à temperatura. Pronto. Pronto, deixa eu só ver quem está na aula rapidinho aqui. Gabriela Chagas. Ô, Gustavo. professora, essa atividade que você passou é para fazer em casa? Isso. Certo? É Pô, Gustavo. mas aí fica difícil para mim porque eu moro em apartamento. Como? Página 16 e 17. Certo? Entendi. Certo. Página 16 e 17, atividade de casa. E não precisa copiar as perguntas, apenas as respostas, tá certo? Gustavo, sua voz mudou demais. Isso. Deixa eu olhar só aqui. Gustavo está presente, Ícaro. Pronto, terminei, Marcolini. Tem 10 pessoas. Tchau, gente. Até sexta-feira, viu? Boa semana para todos e feliz Dia das Mulheres. Para todas nós, meninas. Professora,